E aí, tranquilo? Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. Essas foram as palavras de uma mulher se referindo ao marido dela, com a intenção de ofender um fiscal que estava apenas fazendo seu trabalho. Bom, eu sei que vocês já devem ter visto algo sobre esse fato, até mesmo porque isso já faz alguns dias, mas eu gostaria de falar sobre ele e levantar alguns pontos sobre pessoas que costumam fazer esse tipo de coisa. Eu nem preciso dizer que esse tipo de atitude é deplorável, né? Acho que a maioria de vocês concordam comigo sobre isso. Geralmente, pessoas que fazem isso gostam de humilhar os outros e se sentirem que estão no poder. Sentirem que são melhores por causa de sua formação, cargo ou classe social. E nesse caso específico que eu estou abordando aqui, era o fiscal que tinha algum certo de poder, já que ele era autoridade por ali e estava cumprindo a lei. Mas, como já sabemos, não foi assim que o casal enxergou. Creio que vocês já devem ter passado por algo semelhante. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas já passaram. Se não tomou uma carteirada de alguém para burlar alguma regra que você precisava impor, pois é o seu trabalho, você já passou por algum tipo de humilhação ou pelo menos tentaram te humilhar enquanto você estava trabalhando. Bom, isso já aconteceu comigo e eu vou tentar resumir um pouco aqui para vocês. Eu trabalhava como garçom e eu tinha que ficar olhando para as mesas para ver se alguém chamava. Pois é, não tinha aquele botãozinho que os clientes apertam e você vê o número da mesa e vai lá atender. Se tivesse, talvez teria evitado muita coisa chata. Ou não, né? Então, eu tinha que ficar olhando para as mesas, olhando para uma, para outra e para outra. E várias vezes clientes que estavam com suas namoradas se incomodavam com isso. Tipo, eles vinham reclamar comigo falando que eu estava olhando para as mulheres deles e que eu tinha que ter respeito, que isso não se fazia e etc. Aí eu, morrendo de medo, tentava explicar para eles que era meu trabalho, pois se eu não olhasse, como eu saberia que eles precisariam dos meus serviços? Eu tinha medo pra caramba, assistia muito Cidade Alerta e ficava com receio de virar notícia lá. Até imaginava minha mãe com aquelas camisetinhas brancas com uma foto minha de quando eu tinha 12 anos e pedindo justiça. Ainda bem que nunca aconteceu nada e hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês. Mas continuando, um outro traço comum da personalidade de pessoas que fazem isso é que elas nunca estão erradas, por mais que estejam erradas. É o tipo de pessoa que tenta se justificar e justificar seus atos de todas as formas possíveis e fazem até um malabarismo para isso. Não é desse tipo de malabarismo que eu estou falando, mas eu creio que vocês entenderam. Se fosse esse, dava até para perdoar a pessoa, já que isso é difícil pra caramba. Sim, eu já tentei. Geralmente, essas pessoas apontam o dedo para os outros e acusam todo mundo, mas quando é algo com eles estão certos e pronto. Sabe aquela pessoa que fala mal da corrupção e que o país não vai pra frente por causa disso e tal, mas quando acha algo de valor na rua e nem se preocupa em procurar o dono só pra ficar com esse objeto? Então. Achado não é roubado, quem perdeu foi esculachado. Bom, o que eu penso de tudo isso é que não há necessidade alguma das pessoas agirem assim. Um pouco de humildade não faz mal pra ninguém. Sei que às vezes você pode estar tendo um mau dia e tudo mais, só que os outros não têm culpa disso. Só a pessoa que fez você ter um mau dia. Essa sim tem culpa. Então é nela que você deve descontar as suas frustrações. Brincadeira. Eu lembro de um caso que faz alguns anos, onde um agente de trânsito parou um juiz em uma blitz e ele estava dirigindo sem documentação, com um carro sem nenhuma identificação. Ele brigou com ela, disse que era juiz e que ela não era nada, e toda aquela lenga-lenga de quem se acha superior, sabe? E ele ainda teve a cara de pau de dar voz de prisão a ela, e ela posteriormente o processou por isso, e disse que juiz não era Deus. No fim, o juiz ainda ganhou o processo, já que quem julgou era um camarada dele e afirmou que ela zombou dele, pois disse que juiz não é Deus, e condenou ela a pagar 5.000 pila para o juiz. Sei lá, eu acho que o cara que julgou isso também se sentiu ofendido por dizer que ele não era um deus. Isso acabou caindo na mídia, onde o juiz ganhou fama e acabou ganhando o grande nome de o rei da carteirada. Como os holofotes estavam todos virados para ele, foi descoberto que uns anos antes ele queria entrar em um navio de cruzeiro para comprar algumas coisas lá dentro, e não deixaram, pois tinha que ser um viajante registrado para isso, né? Aí, não contente, ele chamou a Polícia Federal. O cara chamou a Polícia Federal para poder entrar em um navio para comprar algumas coisinhas. Isso é só para vocês terem noção da personalidade do garoto. Bom, mas voltando para a agente de trânsito,
Eu sei que no final ela arrecadou 5 mil em uma vaquinha online para pagar esse processo. E um novo processo ocorre até os dias de hoje. Só que dessa vez é o juiz que responde por ele. Já o casal que eu mencionei no início do vídeo receberam uma enxurrada de mensagens negativas em suas redes sociais. A mulher foi demitida e, como todo acontecimento bizarro aqui no Brasil, eles viraram memes. E alguns são esses aí que vocês estão vendo. E como sabemos, isso tudo poderia ter sido evitado se fossem mais humildes e educados, né? Afinal, é de graça. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Achando não é roubado, quem perdeu foi esculachado.